Nós chegamos às regras 5 e 6 nessa noite. Regras de número 5, de número 6. Regras que são importantíssimas para nós compreendermos os 10 mandamentos, interpretarmos corretamente o decálogo. Então, eu lerei novamente a pergunta, em seguida lerei a regra 5 e 6. Diz assim: que regras devem ser observadas para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem se observar as seguintes regras. Número 5, que o que Deus proíbe não deve ser feito jamais. O que Ele ordena é sempre o nosso dever, é sempre nosso dever. E ainda na regra 5, mas nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Regra 6, que sob um único pecado ou dever, todos os demais do mesmo gênero são proibidos ou ordenados, juntamente com tudo que os provoca e todas as suas causas, meios, ocasiões e aparências. Até aqui. Veja como essas regras, na verdade, todas elas, né, as 8 regras mencionadas, mas destaco especialmente esse ponto agora, por você ser ainda mais fácil de perceber como elas estão conectadas com o que já foi dito anteriormente. Perceba o fluxo aqui do raciocínio, de forma muito lógica, e mais do que isso, ou ao mesmo tempo que isso, fiel à palavra de Deus. Fiel à palavra de Deus. Você tem aqui a 5ª regra e a 6ª, essas 2 regras, tratando daquilo que já foi, de certa forma, mencionado anteriormente, mas ainda mais agora com detalhes, especificando essas questões. Veja a regra número 5. A primeira proposição dela diz o seguinte: que o que Deus proíbe não deve ser feito jamais. E eu quero que você sinta e perceba o peso dessa sentença. Não há exceção. Não há exceção. O que Deus proíbe não deve ser feito jamais. Pastor, qual é a implicação lógica disso? Se o que Deus proíbe é feito, necessariamente é o quê? Pecado. Em qualquer circunstância. Se Deus proibiu algo, e aí esse é o ponto, porque existem coisas que Deus não proibiu e as pessoas dizem que Deus proibiu. Aí já é uma outra história. Aí há um problema aqui com relação a entender a proibição divina. Mas se de fato Deus proibiu, isso é fato, portanto, se for feito em qualquer circunstância, será pecado. Por quê? Porque o que Deus proibiu jamais deve ser feito. Jamais deve ser feito. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13, versículos 7 e 8. Peço que leia, por favor. Versículos 7 e 8 de Jó, capítulo 13. O que essa primeira proposição da regra número 5 está aqui tratando? Ou pelo menos uma das coisas que ela está tratando aqui. Qual é? É um assunto que eu recorrentemente falo com os irmãos, e falei na última quarta-feira, e ela vai, como eu disse, ser mais específica ainda em abordar isso. Lembra daquela história, daquele pensamento que é comum em nossos dias, mas não apenas em nossos dias, como vocês verão daqui a pouco, biblicamente, de que existem certas coisas que se tornam legítimas se o fim for algo bom. Então, através de um fim que é bom, o meio, dependendo daquele fim, ele é justificável. Mas essa regra de interpretação do decálogo, ela quebra isso completamente. Por quê? Porque jamais o que Deus proibiu pode ser feito. Então não existe nenhuma circunstância, mesmo que o fim a ser alcançado seja um fim bom. Exemplo, pastor, e muitos.
Lembre-se que o princípio ele é um, mas a sua aplicação ela é diversificada. Existem inúmeras situações. Deixa eu dar um exemplo, para você ter uma ideia disso. Aquele mais comum você já sabe, já ouviu várias vezes da minha boca, acerca da pessoa que para proteger a vida de outra, mente para que venha preservar a vida. Esse é um exemplo bem clássico e que eu costumo dar com frequência. Mas pense em um outro exemplo. Alguém que diz assim, eu vou jogar na loteria para ganhar um dinheiro considerável e com esse dinheiro a pessoa tem essa intenção, digamos que ela realmente de fato tem essa intenção e ela vai até fazer isso, ganhar muito dinheiro e usar para missões. Veja, o propósito é bom, o fim é algo que é bom, ela quer ajudar o avanço do reino de Cristo nessa terra, mas o meio não é lícito. Na verdade, é quebra, logo de cara, o primeiro mandamento logo é quebrado, é o 8º mandamento. Então, não justifica, mesmo que o fim seja algo bom. Vá para Romanos, capítulo 3, e aí você vai perceber como esse pensamento, Romanos 3, versículo 8. Antes de você ler, esse pensamento, veja que nos dias do apóstolo Paulo, nos dias dos apóstolos, claro, isso vem bem antes, ele já era corrente. E veja o que é que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo aqui, Romanos 3, 8. A condenação deles é justa. Aquele que tem aquele pensamento, pratiquemos males para que venham bens. Façamos aquilo que é mal, sob a justificativa de que o propósito é algo bom. Por que isso é algo que é ruim, é algo vil? Ora, meu motivo você já entendeu. Imagino que sim, o fato de que Deus proibiu. Deus proibiu. E por si só isso já é algo que é mal, vai contra a sua vontade. Mas isso também é algo mal, meus irmãos, porque esse tipo de entendimento, de pensamento, porque é uma falta de discernimento em separar, em distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal. Há uma confusão. Não há uma clara distinção entre o certo e o errado nesse caso. Na verdade, esse tipo de pensamento, ele usa o errado, ele usa aquilo que é mal para chegar àquilo que é bom, como se pudesse haver algum tipo de parceria entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é bom, amável, aquilo que é puro, com aquilo que é sujo, com aquilo que que desonra a pessoa do nosso Deus. Percebe? Há um problema aqui com esse pensamento, aquele velho pensamento, os fins justificam os meios. Não justificam. Quando você está usando meios que são ilícitos, esses meios continuam sendo ilícitos. Permanecem ilícitos, não têm a aprovação divina, não têm a promessa da bênção divina, mesmo que você consiga alcançar o fim desejado. Porque provavelmente vem à sua mente o tipo de passagem bíblica. Pastor, mas e as parteiras Sifrá e Puá lá no Egito? Eu não vou nem entrar profundamente nessa questão, porque eu pretendo fazer isso quando eu for ainda pregar nesse texto. Mas apenas passamos a ter uma ideia. Há uma discussão quanto a isso. Na verdade, não há um consenso dos comentaristas sobre se de fato aconteceu foi realmente uma mentira. Mas ainda que seja, e pegando um caso ainda mais claro, que é o caso de Raabe, quando ela mente ali naquele contexto dos espias. Ora, aí alguém argumenta dizendo assim, veja, o texto de Hebreus vai aprovar a atitude de Raabe. Esse é um equívoco e um sério erro de interpretação bíblica. Por quê? Porque o autor dos Hebreus, em momento algum, a Bíblia está aprovando o meio pelo qual ela chegou ao fim. De forma nenhuma. Na verdade, o entendimento é que, a despeito do pecado dela, a despeito do meio que ela utilizou, Deus conduziu aquela situação para um fim bom. Pense, por exemplo, no caso de José, que é também bastante significativo para esse tipo de assunto aqui. Inclusive a Bíblia fala, há uma passagem bíblica em Gênesis que fala sobre Deus ter conduzido aquela história para um fim bom. O que aconteceu com José lá no Egito, desde o processo, quando os irmãos fazem aquilo com ele passa pela casa de Potifar, aquelas coisas eram más. Os irmãos venderem ele,
ele sofrer uma falsa acusação na casa de Potifar, ser preso, essas coisas foram más. Houve pecado dos irmãos, pecado da mulher de Potifar, pecados e mais pecados. Mas Deus, em sua soberania e pela sua providência, ele conduz a história de tal maneira que, a despeito do pecado dos homens, ele leva aquilo, ele conduz aquilo a um fim justo, a um fim bom, que glorifica o seu nome. Pense aí, principalmente, na própria obra da redenção. O que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi algo vil. Pedro vai falar isso claramente lá em Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer que se juntaram Herodes e Pilatos, judeus e gentios, para matarem a Cristo. E a morte de Cristo, o ato que eles cometeram foi um ato pecaminoso. Eles assassinaram o Filho de Deus. Mas Deus conduziu tudo isso para a sua glória, para um fim bom. Abaixo da sua glória, o quê? A salvação do seu povo. Gosto de ilustrar dessa maneira, acho que você vai conseguir ter uma ideia ainda melhor. O Senhor Deus, ele jamais, de forma nenhuma, por ser santo, se envolve com o pecado, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Bíblia é taxativa com relação a isso. Mas ele consegue, como que, colocar a mão no lixo sem se sujar. Não no sentido de que ele comete o erro, o pecado, jamais, isso é blasfêmia, esse tipo de pensamento. Mas Deus, ele consegue pegar tudo isso, usar tudo isso, inclusive o próprio diabo, em seus planos, e conduzir de tal maneira sem se sujar com isso. Ele vai conduzindo em sua soberania, em sua providência, toda a história, inclusive aquilo que é mal, para um fim justo. Ele não transforma o mal no bom, não é isso, é uma mudança, mas é uma condução soberana sobre cada uma dessas coisas, inclusive as escolhas pecaminosas dos homens, para chegar a um fim justo, a um fim bom. Isso é totalmente diferente de alguém cometer um ato ilícito com o propósito de chegar a um fim bom. Então, para ficar bem claro, de fato é possível alguém com a justificativa de alcançar um bom fim, fazer algo mal e alcançar o fim bom. Pode acontecer. Mas, repito, se isso acontece, Deus teve compaixão, teve misericórdia daquela pessoa e ainda assim fez aquilo. E veja, não poucas vezes isso acontece até mesmo para a própria ruína da pessoa. Porque também há aqui um outro problema. Se as pessoas acharem que só porque conseguiram alcançar algo que elas queriam, por um meio ilícito, aquilo é um sinal da bênção divina. Quem disse isso? Por vezes isso pode ser um sinal até do castigo divino. Exemplo, para você ter isso mais clarificado na sua mente. Uma pessoa que quer tanto um relacionamento, ela quer tanto uma pessoa específica, que ela faz de tudo e usa todos os meios para poder conseguir aquela pessoa. E Deus pode conceder, permitir que ela venha a ter aquele relacionamento. E aquilo destruir a sua vida. Ela fez de tudo para alcançar aquilo, usou até meios ilícitos, conseguiu, ela alcançou, veja, eu consegui o que eu queria. Mas esse conseguir que você queria não significa, por vezes, que Deus tenha aprovado isso e lhe dado isso com deleite, com prazer. Então veja, esse tipo de pensamento ele é reducionista. Como se isso aqui foi feito assim, assim, é por causa disso. Não, não é assim. Tem que ver cada circunstância. Mas o fato é que Deus não tem compromisso com a desobediência. Se Ele nos abençoar, nós estando em desobediência contra Ele, contra a sua palavra, Ele fez isso não por causa da nossa desobediência, mas a despeito dela. Eu sei que você pode dizer assim, mas pastor, sempre estamos em algum nível de desobediência ao Senhor Deus. De fato, nós não somos obedientes perfeitamente. Nós recebemos qualquer coisa da parte de Deus por causa de Cristo, daquele que obedeceu perfeitamente. Todavia, você sabe muito bem que nessa relação pactual entre Deus e o seu povo, existem sim várias demonstrações bíblicas de Deus abençoar o seu povo por causa da obediência do seu povo. Veja, uma obediência que é imperfeita, que é falha, mas confiados na pessoa do mediador, obedecendo algum mandamento do Senhor, receber da parte de Deus uma bênção pactual. Pois bem, Deus aprova isso. Deus abençoa a obediência, ainda que imperfeita.
a desobediência aos seus mandamentos, Deus não tem nenhum compromisso em abençoar. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, jamais deve ser feito. Agora, por que isso é tão comum? Esse pensamento ele é tão comum? Esse tipo de entendimento, né? Façamos males para que nos venham bens. Ou os fins justificam os meios. Ora, falamos por duas razões, tem mais, mas falamos duas razões. Uma delas é o fato óbvio de que isso é uma expressão do coração pecaminoso do homem. É mais fácil, inúmeras vezes é mais fácil, fazer aquilo que é pecaminoso para chegar ao fim. É uma ideia, ilustrando isso como se fosse uma tentativa de atalho. Se eu encurtar o caminho, se eu for por aqui, o exemplo da loteria. O que é mais fácil? Veja, no sentido pensando mesmo em termos de caminho, né? Um caminho mais longo, um caminho mais curto. É mais fácil trabalhar uma vida inteira para licitamente enriquecer ou acertar uns números e de uma hora para outra ficar rico? Você falando, pastor, mas proporcionalmente falando, é difícil acertar Sim, eu sei, mas eu digo, se acontecer, essa pessoa terá ficado rico do dia para a noite, milionário do dia para a noite. Então é mais difícil, o caminho é mais longo do trabalho duro, e a maioria não vai enriquecer. Lembre-se, sem entrar muito nesse assunto, nosso ponto aqui, que a própria riqueza é uma bênção divina. Deus nos concede isso a todos, não concede. Tudo bem. Então veja como isso é algo que flui do coração pecaminoso do homem. Ele quer aquilo que é mais fácil. É mais fácil. O que é mais fácil? Eu, como um homem, pensando num homem solteiro na igreja, eu trabalhar, estudar, me preparar, conhecer a moça, conversar, pedir aos pais ali, todo o procedimento, até chegar a me casar e tudo, ou simplesmente levar ela para um local e ter uma relação com ela. Percebe? O pecado, ele te dá essa, entre aspas, facilitação das coisas. Tenha o que você quer aqui agora, rapidamente. No momento que você desejar, obtenha isso. É mais fácil, é mais rápido. Mas esse pensamento também, esse pensamento que eu estou destacando aqui, ele também tem a ver com o fato de que isso flui, na verdade, dessa falta de distinção, quero repetir isso, do que é certo e do que é errado. Irmãos, se nós não tivermos isso claramente em nossas mentes, em nossos corações, saber pela palavra de Deus aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, nós teremos muita dificuldade, na verdade, nós teremos até uma impossibilidade de aplicar corretamente isso. Aplicar corretamente isso. Nós temos que entender que existem coisas que são absolutas. Isso aqui é certo e é certo em qualquer circunstância. Isso daqui é errado e é errado em qualquer circunstância. Não tem variação. E esse é um tipo de raciocínio que os ímpios têm. Qual? Eles vão relativizar a verdade. O relativismo é algo terrível. E essa é uma outra razão que eu queria destacar aqui, porque esse pensamento é tão comum. Coração pecaminoso, de querer fazer o que é mais fácil, para poder chegar ao seu fim ali mais rapidamente, mas também o fato de que se relativiza a verdade. A pessoa começa a pensar assim, isso daqui é verdade para você, não é para mim. Ou então, isso daqui se aplica nesse caso, mas nesse outro caso, isso a gente pode mudar esse conceito. Só que esse pensamento, irmãos, ele vai se afastar do fato de que existem coisas que serão certas e erradas em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Assassinato. Ele é um assassinato, friso, assassinato, tirar a vida de outrem injustamente. Ele é errado em qualquer circunstância. Não tem exceção. Não tem exceção. Ele é sempre pecado. E deveria sempre ser tratado como, no caso da justiça, no caso do Machado Civil, sempre como um crime. Passível, completamente, na verdade, deve ser aplicada a pena de morte. Então veja, essa é outra razão.
a relativização da verdade. Vou repetir a proposição para passar para a próxima. Que o que Deus proíbe não deve ser feito jamais. Agora vá para Hebreus, capítulo 11, versículo 25. A gente fecha essa primeira proposição aqui, lendo Hebreus 11, 25. Quero que você leia. 11, 25, Hebreus. De quem o autor aos Hebreus está falando? De Moisés. Qual é a descrição que é dada de Moisés? Ele preferiu optar por sofrer o mal do que cometer pecado. Sim, irmãos. Sim. Não poucas vezes, a nossa escolha de não nos acomodarmos ao mundo e nos submetermos àquilo que é mais fácil, o caminho mais fácil, o atalho, nos trará males. No sentido de quê? De calamidades, de dificuldades, de problemas, por nós obedecermos ao Senhor nosso Deus. Então, aquele que evita praticar o mal, pode sofrer sobre si o mal. No sentido de quê? Repito, de uma contrariedade, de um levantar do inimigo, do mundo. Isso vai acontecer inevitavelmente, em algumas circunstâncias, mais gravemente ainda. Moisés é um exemplo disso. E claro, Cristo principalmente, para quem Moisés apontava. Por que é mais fácil também as pessoas evitarem, no caso, elas quererem, com o fim de alcançar algo bom, fazer o que é mal? Porque não querem sofrer os males que a obediência vai trazer. A oposição dos inimigos. Não querem. É mais fácil conformar ao padrão dos inimigos. Próxima proposição da resposta, da regra 5. O que ele ordena é sempre nosso dever. O que ele ordena é sempre nosso dever. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, e aí leia, por favor, os versículos 8 e 9. Veja como essas duas proposições estão interligadas, tratando de dois aspectos distintos, mas sobre a mesma verdade. Aquilo que é proibido por Deus, veja, essa é uma máxima dos 10 mandamentos. O negativo e o positivo e negativo. Aquilo que é proibido por Deus, se for feito em qualquer circunstância, será sempre pecaminoso. Então, o que Deus proíbe jamais deve ser feito. Agora veja o outro lado da moeda. O que Deus ordena, o que Deus diz, você deve fazer isso, você precisa, você tem a obrigação de fazer isso, sempre deve ser feito. E por quê? Lembra da regra quanto à natureza da lei ser espiritual? Ela é abrangente e ela lida com todas as áreas da minha vida. Todas. E em todas as circunstâncias. Todas. Colocando de outra maneira, nós nunca tiramos férias da obediência ao nosso Deus. Nunca. Nunca. Não existe um dia, não existe um mês, não existe um local. Aqui, se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu lá estás também. Onde você estiver. Não, mas o período é difícil, os dias são maus. Eu vivo num continente complicado, eu vivo numa cidade difícil, eu tenho um emprego que não é fácil, eu tenho um patrão, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja. Não interessa. Qualquer circunstância, qualquer localidade, qualquer tempo, nós nunca tiramos férias da nossa obediência ao nosso Deus. Sempre
aquilo que Deus ordena deve ser cumprido, deve ser feito, sempre. Sempre. Mas aí veja como a última parte da regra número 5, ela vai nos dar um entendimento melhor, mais adequado do que significa isso. Ou seja, o que ele ordena é sempre nosso dever. Eles vão dizer assim, nossos pais: mas nem todo o tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Irmãos, que pensamento maravilhoso esse, que foi da palavra de Deus. Porque se você para aqui, nessa segunda proposição, o que ele ordena sempre é nosso dever, você provavelmente chegaria à conclusão, pensando um pouquinho mais sobre algumas questões, pensaria, mas pastor, existem deveres que parecem, em certos momentos, se chocarem. Então, como é que eu sempre vou obedecer a Deus? Ou sempre eu devo cumprir os deveres, quando não existem deveres que tenham mais prioridade do que outros, ou pelo menos nessas circunstâncias eles devem ter maior atenção do que outros? E aí, a regra aqui na sua completude vai nos lançar luz a isso, exatamente. Mas nem todo o tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes, para você ter esse princípio da questão da aplicação das coisas no seu devido tempo. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Deixa eu ler aqui um comentário que o Johannes Gerhard dos Voss faz sobre isso. Ele diz assim, ó: porque nem todo tempo é o tempo de se cumprir um dever particular. Resposta que ele vai dar, a primeira parte da resposta. Obviamente, não só seria impossível, como também absurdo tentar cumprir a todos e a cada um dos deveres particulares a todo instante e a um só tempo. A lei de Deus, embora apresente um ideal tão alto que não o podemos atingir na vida presente, ainda assim não representa um absurdo. Pastor, eu preciso de exemplos. Claro, você sempre terá, assim, pela graça de Deus. Vamos lá. É nosso dever, todos os dias, prestarmos culto doméstico, culto individual e familiar para com o nosso Deus, adorar o nosso Senhor, nosso Deus. Só que você não fará isso, por exemplo, no momento em que você tiver que desenvolver a sua vocação. Vamos lá. O marido tem um horário de trabalho, ele tem que sair tal hora de casa e vai chegar tal hora. Ele tem que ir trabalhar. Não, eu vou deixar de trabalhar, eu vou chegar mais tarde por causa do culto doméstico. Não, ele vai fazer o culto doméstico com a família dele, ou o seu devocional individual também, num horário em que não vai prejudicar o outro dever que ele possui. Ainda que a sua adoração, a adoração da sua família seja uma prioridade, isso não pode bater com um outro dever, ou no caso substituir. Pensando também com relação ao culto público. Não, pastor, a gente não foi para o culto hoje pela manhã, ou pela noite, mas a gente cultuou a Deus em casa. Veja, é claro que tem situações que são específicas, tá? A pessoa ficou em casa porque estava cuidando de alguém doente. Não estou falando disso, estou falando da pessoa, de uma família ou de alguém deixar de vir ao culto sem um motivo legítimo e achar que o fato de cultuar em casa vai substituir o culto público. Não, não vai. E não poderia ser feito no momento do culto público. Percebe? Pense também com relação ao fato de que existem deveres que são ainda mais apropriados com relação ao dia do Senhor. Na verdade, a própria guarda de um dia, isso é requerido apenas de um dia da semana, não de todos os dias, nesses termos. Sim, é verdade que todos os dias nós temos que andar pela caminho da santidade, mas há um dia específico da semana, na Nova Aliança, o primeiro dia, em que ele tem algumas especificações diferentes dos demais dias.
Então, enquanto você tem que trabalhar nos 6 dias, e no dia do Senhor só trabalhos de misericórdia e de necessidade, você não vai cumprir esses deveres dos 6 dias nesse primeiro dia da semana. Não, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, eu tenho que ensinar minha família. Tem que fazer isso. Mas Deus te deu essa ordem para você fazer durante os 6 dias. Esse dever que você deve cumprir não deve ser, como eu disse, a não ser que seja um trabalho de necessidade, obra de misericórdia, não deve ser cumprido no dia do Senhor. É um dever, mas que ele não se aplica a ser feito no dia do Senhor. Percebe? Então, por mais que sempre devamos obedecer a Deus, nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Existem as suas circunstâncias específicas. Existem. Veja, ainda com relação a esse assunto dos deveres, ele diz assim: segundo o catecismo, o que há sobre cada pecado ou dever mencionado nos 10 mandamentos? Sobre cada pecado ou dever estão todos os outros pecados ou deveres da mesma categoria. Deixe-me ler aqui para não ficar você sem a regra 6 sendo lida. Vamos lá, regra 6 novamente. Que sob um único pecado ou dever, todos os demais, o mesmo gênero, são proibidos ou ordenados, juntamente com tudo que os provoca e todas as causas, meios, ocasiões e aparências. Aí ele vai dar um exemplo aqui. O 9º mandamento proíbe nós prestarmos falso testemunho contra o nosso próximo. Conquanto esse mandamento cita de forma específica só essa forma de falsidade, entende-se acertadamente que estão proibidas todas as formas de falsidade. A partir de outros textos da Bíblia, aprendemos que todos os mentirosos terão parte no lago de fogo. Isso quer dizer que os 10 mandamentos não devem ser tomados sozinhos, como se fossem autônomos. Antes, devem ser considerados no seu contexto em toda a Bíblia e devemos levar em conta toda a palavra de Deus ao decidirmos o verdadeiro e apropriado significado dos 10 mandamentos. Então, veja, um único pecado ou dever, não apenas ele ali estará sendo condenado, o que o mandamento cita, mas todos os pecados, no caso da proibição, e no caso dos deveres, todos os deveres que são da mesma natureza, eles estarão sendo, no caso dos deveres, ordenados, no caso dos pecados, proibidos. Por isso que quando você pensa no 7º mandamento, vamos lá, não adulterarás. Não é uma proibição apenas a relação fora do casamento. Há um casal aqui e os dois não podem ter uma relação com outra pessoa fora do seu casamento. Não é apenas isso que o mandamento proíbe. Mas na sua natureza, o mandamento está proibindo qualquer tipo de impureza, especialmente nessa área. E indo ainda mais além, o mandamento está falando do autocontrole, do domínio próprio. Tanto é que uma das coisas que o 7º mandamento proíbe é também a glutonaria e a bebedice. Aí alguém pensa assim, como é que o catecismo de Westminster fala sobre isso? Que não adulterarás tem a ver com também ser glutão e ser um beberrão. Ora, porque esses 2 pecados, que também são quebras do 6º mandamento, não matarás, eles são pecados que evidenciam uma falta de autocontrole, de domínio próprio. O que também é uma demonstração no caso do adultério. O que o homem ou a mulher fez, ou por qual razão eles cometem adultério? Uma delas, por não terem domínio próprio, agirem como animais, se entregando às suas paixões. E também porque glutonaria e bebedice são pecados que, via de regra, estão associados a sexo ilícito. Biblicamente tem vários exemplos disso, onde no contexto dos cultos pagãos, não apenas se adorava falsos deuses, se praticava também imoralidade sexual e também muitas vezes regado a comida e bebida. Percebe a abrangência do mandamento? Esse é só um exemplo. O 7º mandamento, quando chegar lá, nós veremos novamente. Então é tudo que envolve o mandamento está falando tudo que envolve a natureza daquele assunto, o seu gênero ali. Então o primeiro mandamento, idolatria, não é apenas prestar adoração a uma imagem de pedra, de madeira, não, mas é prestar culto a qualquer outro que não seja Deus. Por isso a gente pode falar nesses termos que idolatria não é apenas adorar imagens.
Não apenas isso. O segundo mandamento, que é tão controvertido, até mesmo meio reformado, digo, os que se dizem reformados, que qualquer reformado que conheça minimamente a lei do Senhor Deus sabe que isso é algo simples de você entender quando você conhece o assunto. O segundo mandamento, o que tem a ver com o culto a Deus, pastor? O que tem a ver? Deixa eu adiantar um pouquinho disso, a gente vai chegar lá ainda, mas deixa eu adiantar um pouquinho. O que tem a ver quando o mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura alguma? Não é uma proibição também apenas de fazer imagem? Olha, o que está por trás disso, do fazer imagem? A atitude de alguém fazer uma imagem, e aí veja, com um fim cultico de adoração, é uma demonstração, é uma expressão de uma adoração que é criada por ele. Aquele que faz uma imagem para prestar culto, inclusive a Deus, usando aquela imagem para prestar culto a Deus, ele está forjando no seu coração uma adoração segundo a sua própria vontade. O que a Bíblia vai chamar, que é a adoração da vontade do homem. Sabe como uma coisa é muito mais profunda? E a nossa confissão de fé vai usar a linguagem de que isso também é uma sugestão de Satanás, claro. Ele é quem é o patrono de todo falso culto. Ele está por trás de todo falso culto, influenciando com as suas setas malignas. Então veja, o indivíduo está forjando um culto falso e apresentando a Deus. Está no cerne do segundo mandamento. Por isso que todo culto que Deus não determina, não ordenou, ele é proibido pelo Senhor, porque ele é uma expressão da vontade meramente humana, de querer agradar a Deus pelos seus próprios meios, de acordo com os seus próprios pensamentos. E aí você tem um da primeira tábua, a segunda tábua, dois da primeira tábua, né? Acho que deu para compreender, né? Para você ter ideia de como são mais abrangentes. Mais um da segunda tábua. Não furtarás. Não furtarás. A proibição não é apenas para você não tomar aquilo que é de outro, ir lá e pegar para si. Não é apenas isso. Mas dentro disso, de maneira intrínseca ao mandamento, está a ordem para você trabalhar. Como Paulo vai falar isso no Novo Testamento. Como é que você combate o furto? Através do trabalho. Uma vez que você trabalha... Pastor, mas tem pessoas que mesmo trabalhando furtam. Sim, é óbvio. Isso é pecado. Estou dizendo que esse é um meio, na verdade, é um dever. E nesse caso, um meio que a pessoa vai ter como ainda mais manter a sua santificação ali, crescer na sua santificação, sendo grato a Deus pelo seu trabalho também. Mas digo, isso é um dever do 8º mandamento. Trabalhar e não furtar. E para concluir, veja como é que eles terminam. Essa sexta regra. Juntamente com tudo que os provoca, irmãos, vejam isso, com tudo os que provocam, né? E todas as suas causas, meios, ocasiões e aparências. Aqui, essa sentença, ela é precisa e ela é completa. O que provoca, o que causa, o meio, ocasião e até mesmo a aparência. Pastor, de onde eles tiraram isso? Cadê a base bíblica para isso daqui? Vá lá para 1 aos Tessalonicenses. Lá tem mais textos do que esse, tá, irmãos? Tem mais textos. Eu quero citar apenas esse pelo horário já também. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma ou de toda aparência de mal. Então, sim, um cristão tem por obrigação ter cuidado com até mesmo aquilo que aparenta. Com aquilo que aparenta. Ocasiões, eu citei essa, que é o último, né? Que é até o que vai mais longe possível, até aquilo que aparenta, mas veja, ocasiões, circunstâncias que elas são favoráveis, elas podem ser favoráveis ao pecado acontecer. Nesse caso aqui falando, obviamente, daquilo que é proibido por Deus. Ou então, circunstâncias que podem ser mais difíceis, ocasiões, para se cumprir um dever.
Tudo isso deve-se ter cuidado com tudo isso. Com tudo isso. Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Devemos usar os meios lícitos para nos ajudar a cumprir os mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, nos afastar dos meios ilícitos que irão fazer com que a gente possa quebrar os mandamentos divinos. Pense numa situação de ocasião aqui, outra que veio à minha mente agora, que também é muito comum. Uma situação onde você sabe que aquilo pode não ser pecaminoso em si mesmo, mas aquele tipo de situação pode te dar ocasião para o pecado. Um exemplo disso é quando um homem, ele no seu trabalho, deixa uma mulher se aproximar de uma maneira para além do seu trabalho, seu assunto de trabalho. E se torna já um tipo de relação que vai para além. Não houve nada ainda, não aconteceu nada ainda, mas já está tendo uma ocasião que deveria ser evitada. Deveria ser evitada. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes também com a própria aparência. A pessoa dá uma aparência de algo que não está acontecendo, mas parece estar acontecendo. Isso também deve ser evitado. Veja como o Senhor Deus, em sua sabedoria divina, Ele nos ensina tudo isso pela sua palavra. E nossos pais sistematizaram isso aqui doutrinariamente para que a gente pudesse ter uma compreensão adequada na hora de interpretar os 10 mandamentos. Que Deus nos conceda graça para isso, meus irmãos, e assim possamos caminhar de acordo com a vontade do nosso Deus. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós veremos as últimas regras, a 7ª e a 8ª.